E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de muito tempo tô aqui, quer dizer, muito tempo não faz tanto tempo assim não, pera aí, pô, deixa de ser carente. Eu tô aqui pra trazer um vídeo sobre como mestrar. Isso aqui são dicas para mestres iniciantes. Vou dar umas dicas básicas e eu pretendo me aprofundar em pontos específicos em outros vídeos, como por exemplo, provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre como você escrever uma campanha. Então aqui eu vou falar só um pouco por cima, vai ser meio rápido, superficial, só pra vocês terem uma noção básica quando vocês forem mestrar. Isso aqui serve até pra alguns mestres que talvez não sejam tão iniciantes, mas esquecem de pontos cruciais e básicos que tem na arte da mestragem de um RPG, né? Você tem que fazer algumas coisas específicas antes de você criar uma campanha. Primeiro, a primeira coisa que você tem que ter noção é um tema específico que você vai gostar de mestrar. Tenha noção que você vai mestrar uma campanha para outros jogadores que possam se interessar pelo mundo, e se você desistir no meio dela vai ser muito chato. Sei que todo mundo tem que se divertir, mas querendo ou não, você ser mestre é um comprometimento com outros jogadores. Então pegue um tema que você vai gostar. E como é que você descobre o tema que você vai gostar? Qual sistema você vai gostar? Bom, você tem um tema, escolhe obviamente o sistema que você vai fazer. Se for um medieval vai ser um D&D, Pathfinder, outros. Se for um Dark Fantasy pode ser um Shadow of the Demon Lord, Oblivion. Tem muita coisa pra se fazer. Escolhendo o sistema, escolhendo o tema, você tem que fazer a porra. A sessão 0, ela basicamente vai definir se o seu RPG vai ser bom ou não. Óbvio que não necessariamente, porque tem desenvolvimento no meio, mas você entendeu. Você vai descobrir quem são os players, como eles gostam de jogar, tipo de mestragem ele gosta, que tipo de mestragem você gosta e qual vai ser o tema central da campanha. É necessário ter uma sessão 0. Ela é basicamente essencial, só que eu ignorei ela por muito tempo por preguiça. Faça a sessão 0, que vai introduzir os players no início da história. Se eles gostam de uma narração mais detalhada ou se eles gostam de algo mais direto. Nem sempre detalhe demais é bom, tá? Não precisa narrar tudo. Pelo amor de Deus, isso vai só fuder você, vai cansar você e vai cansar os jogadores. Tendo todos esses pontos escolhidos prontos, feita a sessão 0, sabendo o sistema, sabendo o tema, você vai ter que criar, obviamente, eu vou me aprofundar mais no plot no próximo vídeo, caso você queira saber como construir um plot de uma campanha. Vai ter isso pro próximo vídeo, então eu vou passar por cima o mais rápido possível aqui. Você basicamente vai criar 3 coisas. Primeiro, você vai criar, já tendo o mundo escolhido, você vai criar o conflito agora desse mundo, qual é o problema que os jogadores vão enfrentar. Escolhendo o conflito, você vai escolher o inimigo, o vilão talvez da campanha, ou os vilões, depende. Você tem que ter essas 3 coisas pelo menos para ter uma campanha. Tendo essas 3 coisas definidas e fixas no seu mundo, pronto, você já tem basicamente uma campanha pronta. É, digamos que você fez uma caixa e agora você tem que encher essa caixa com coisas. E como eu falei, eu vou me aprofundar exatamente como funciona uma criação de mapa, de mundo, de campanha num próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e como eu gosto de falar detalhadamente como criar as coisas, tá sendo difícil pra mim não falar tanto. Então, feito tudo isso, eu vou ajudar agora na sua que é o básico de um RPG de mesa. E o principal, você vai usar um sistema que eu chamo de voz. Não voz com Z, mas voz com S. O que eles veem, o que eles ouvem e o que eles sentem. Você basicamente vai primeiro narrar o que eles estão vendo. Digamos que eles chegam numa floresta e você vai narrar como é as árvores, como é o solo e o que eles estão vendo, se tem muito mato, se tem muita água, se tem um rio, se tem animais. Depois você vai falar o que eles ouvem, o que eles escutam. Ah, eles escutam barulho de animais, eles escutam barulho de rio, eles podem escutar barulho de grama se mexendo, arbustos se mexendo, árvores balançando, o vento. Ele pode escutar muitas coisas. E por último, o que eles sentem. Se eles estão sentindo frio, se eles sentem uma sensação ruim, se eles sentem uma sensação calma, se eles sentem uma sensação boa, se eles se sentem relaxados, se eles se sentem preocupados, ou se sentem nervosos, ou seja lá o que for, você vai narrar o que os players estão sentindo naquele momento. Óbvio que não todos, mas alguns podem estar sentindo isso, uns mais frios que os outros, mas você entendeu. Esses 3 que você sempre vai narrar quando chegar numa cena, porque é meio que essencial e você também não vai se estender tanto. Não concordo em fazer uma narração gigantesca, porque senão fica chato e você tira os players da campanha, porque eles vão ficar
ficar só ouvindo você falar sem fazer porra nenhuma. Você narra os principais e depois você vai dando detalhes extras caso os players se interessem. Se você vê que eles estão animados com a narração, você continua fazendo ela. É bem simples, isso aí você vai pegar com o tempo. Você vai usar isso quase sempre. Narre combate de uma forma que seja fácil de entender. Imagine que você é o player e você tem que narrar de uma forma que o jogador entenda o que você está falando. Não tente inventar moda ser mirabolante, porque senão ele não vai entender. Não tente fazer algo muito complexo, evite gaguejar, porque senão vai ficar estranho de entender como foi o golpe. Ou você pede pro player narrar também, que é muito mais fácil você falar. Como você narra? Ele narra de um jeito e você só dá aquele salzinho em cima da comida, tá ligado? Após você aprender tudo isso, como você vai fazer a sua campanha, como você vai narrar e sobre o combate, você tem que fazer de uma forma que eles entendam e seja interessante, um combate meio... E não tenha vergonha de fazer efeitos sonoros, tá? Eu tenho muita vergonha, mas acredite, isso faz uma diferença você fazer um pshum, psim, pá, bum, tá ligado? Você fazer uns efeitos sonoros, você não pode ter vergonha, fazer uma porta, você faz o barulho da tábua rangendo, você faz o barulho do vento, faça. Pode parecer vergonhoso, é vergonhoso no início, mas acredite, apesar de os players rirem na hora, depois eles vão se acostumar e vão começar a meio que comprar isso, porque eles vão ter uma noção básica de quão forte foi o estrondo. Tem uma diferença muito grande de você falar, explodiu, e houve uma grande explosão, pra bum, houve uma grande explosão exatamente onde vocês estavam. Se vocês ficassem mais um pouquinho, vocês sentem que vocês teriam evaporado nesse exato momento. Tá entendendo? Tem uma grande diferença. Se você tem que dar aquele tchan, você tenta dar aquele tempero pra fazer aquela cena ficar mais foda, tá entendendo? Então sim, efeitos sonoros fazem toda a diferença. Música você pode botar no seu celular, você pode preparar uma playlist, se você estiver jogando o OB era mais fácil ainda. Após você ter tido noção disso tudo, uma coisa que eu não sei se eu vejo muitos vídeos falando sobre isso, mas eu recomendo vocês fazerem NPCs bons e interessantes. Óbvio que pelo menos um NPC bom, tipo assim, não pica de muito foda, mas pica de interessante, mais humano, mais trabalhado. Por vila, assim, por local que eles estejam, pelo menos um é sempre interessante, porque eles vão criar uma conexão com ele e eles vão acabar se importando com ele. E se esse, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você chega numa vila e vocês conhecem um cara que eles mostra a vila pra vocês, e vocês vão até um ferreiro. Esse ferreiro, a melhor arma de vocês, eles conversam bastante, ele é extremamente amigo, ele vende armaduras, ele sempre tá dando dicas pra vocês, então ele tá sempre se importando com vocês. E no momento que essa vila for atacada, obviamente os players vão se preocupar, além de ganhar XP matando a ameaça, eles vão lembrar daquele ferreiro que tava o tempo todo com eles. Sempre faça pelo menos um NPC, eu recomendo você fazer mais de um, mas como eu tô falando pra mestres iniciantes, normalmente pelo menos um NPC bem trabalhado. Ele não precisa ser o homem mais forte do mundo, claro que não, mas ele precisa ser humano, player, quase um player. Ele pode ter uma vida, ele pode ter um background interessante, ele pode contar histórias sobre como ele vivia no passado e como ele se parou agora no meio do metal e da forja. Tá entendendo? Você precisa fazer algo que conecte os players ao mundo, não só jogar dados e colher resultados. Faça coisas que conectem, uma cidade que eles se importem, uma cidade que os acolheu em algum momento que eles estavam precisando. Faça algo que faça com que eles se importem com as situações. E claro, não force os players. Esse aqui eu falei nos meus piores tipos de mestre. Eu sei que é frustrante você preparar horas e horas de campanha e os players do nada irem pro lado totalmente oposto e você ter que fazer uma campanha totalmente improvisada. É frustrante, mas lembre-se, o que você já criou uma vez, você pode reutilizar no futuro. Então guarde o que você já criou para você reutilizar. Você não perdeu, possa ser que naquele momento os jogadores não pegaram, você não utilizou o que você preparou, mas no futuro, quem sabe você não usa exatamente aquilo e seja mais interessante, porque vai complementar o que eles fizeram com o que você preparou. É um trabalho em conjunto. Lembre-se, RPG é uma mesa, é um trabalho em grupo. Não é só o mestre que leva a campanha e não é só os jogadores que levam a campanha. São os dois. O mestre, você tem que ter noção que nada tá no seu controle. Óbvio que você pode sim forçar, fazer o railroad, como todos chamam. Claro, mas isso é uma bosta, irmão. Ninguém gosta de railroad, nem você deve gostar. Então não faça isso porque é chato. Ao invés de você tacar vários NPCs pra poder impedir os jogadores de fugir e eles irem pro local que você quer, como eu citei no último vídeo, faça eles se interessarem por aquilo, dê recompensas, fale sobre favores, entre outras coisas que interessem os
jogadores. Como eu disse, o principal ponto do RPG não é você forçar os jogadores a algo que você acha que vai ser muito foda, é você interessar os jogadores a algo que você acha muito foda. Você tem que dar o interesse a eles, você tem que fazer eles ficarem instigados, em dúvida, querendo saber mais sobre aquilo, querendo cumprir aquela missão. Eles têm que querer, não você tem que obrigar. Eu acho que isso é o principal do RPG. Com as dicas rápidas e extras que eu esqueci de falar por algum motivo, eu tô botando na pós aqui. Algumas dicas rápidas, por exemplo, prepare fichas antes da sessão começar. Separe fichas de alguns inimigos, olhe a ficha dos seus players e você pega dos inimigos baseada na dos players para também não dificultar. Os players são muito de combate, bote inimigos que tanquem bastante, seus players são mais RP, alguns inimigos mais fraquinhos, etc. E você não precisa criar ficha para os monstros, você pode adaptar. Se você quer usar aquela ficha, e pega o seu monstro que você quiser usar. Você não precisa necessariamente criar uma ficha do zero para ele, a não ser que ele seja um boss, aí é interessante você criar, porque dá um tchan a mais nele, tá entendendo? Então, pare fichas, prepare alguns mapas básicos pra luta, tipo mapa de floresta, mapa de caverna, mapa de dungeon e acabou, é só isso que você vai precisar. Dá uma preparadinha em alguns NPCs, tipo NPC tal, NPC tal, NPC tal. É só isso que você precisa. Eu acho que eu dei as dicas aqui mais básicas. Se vocês querem um vídeo mais aprofundado sobre algo específico, pode falar aí que eu faço. Como eu disse, o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre como criar uma campanha em si, sobre passo a passo dos escopos que você tem que usar, dos pontos específicos dos pilares. Mas eu acho que em base, esse foi o vídeo. Pode ter ficado muito confuso, porque foi muita informação em tão pouco tempo, mas é porque eu não tenho tanto tempo pra poder gravar e escrever roteiro. Peço desculpas a vocês. De CLT é complicado, irmão, é complicado.